colaboraram com esse vídeo os seguintes membros: Causos Mal-Assombrados, há muito tempo, o povo falou sobre um determinado conde que se virava em bicho no depois da meia-noite. E isso foi lá por lá de Igaraçu, em Pernambuco. E já faz tanto tempo que o povo nem lembra quantos anos faz. Mas uma coisa que não esqueceram foi a história que ali se passou e que acabou virando lenda. Aquele era o primeiro dia na casa grande de Lúcia. Ela tinha arrumado aquele serviço com Dona Roseli, uma senhora de muito respeito ali em Nova Cruz, povoado de Igaraçu. A moça já tinha experiência em trabalhar em casa de família, mas ali era diferente. A casa era enorme e somente ela e Dona Roseli trabalhavam ali. Mas lá fora nas terras e no cuidado com os animais havia outros trabalhadores. Porém, para os homens era proibido entrar naquela casa grande. Por isso, o serviço era muito para Lúcia. Aquilo intrigava a moça, que não sabia por que um conde tão rico não contratava mais mulheres para trabalhar ali. A casa pertencia a um conde chamado José Maximiliano Ramalho, descendente de uma família abolicionista, sendo uma das primeiras a libertar seus escravos, quando o conde Henrique, avô de José, ainda era um menino. Mais ou menos uns 100 anos já haviam se passado desde aquele tempo, e os negros no Brasil já eram livres, e isso por lei. José era o último dos Ramalhos vivo naquele tempo. O que se dizia por ali no povoado de Nova Cruz era que o conde tinha sido acometido por uma terrível doença e que depois da meia-noite ele se virava num lobisomem. E para confirmar essa história, algo macabro acontecia ali em Nova Cruz. E há muitos anos. Era sabido de todos ali no povoado que no depois da meia-noite corria pelas ruas e pelas matas uma criatura diabólica que amedrontava a todo mundo. Animais e até pessoas já era comum aparecerem todos estraçalhados. Por isso, era quase lei que ninguém pudesse ficar do lado de fora depois da meia-noite. Mas sempre havia os corajosos e os loucos que se arriscavam. Era o mistério da meia-noite, que assim se chamava. Já em casa, à noite, Lúcia era bombardeada por perguntas depois daquele seu primeiro dia de trabalho na casa grande do conde. É mesmo que lá não tem nenhuma imagem de santo, nem mesmo de Nosso Senhor? Perguntou o irmão mais novo, Joaquim. Nas partes da casa que eu fui, eu não lembro de ter visto mesmo não, respondeu a moça. O povo diz que ele é peludo e tem as orelhas grandes, e magro feito um cibito, e que a cor da pele dele é amarela, falou a mãe, Dona Santana. Não, mãe, não vi ele não. O dia todo ele ficou num quarto, na parte de baixo da casa grande, e não saiu um minuto sequer. Só quem foi lá foi Dona Roseli, falou Lúcia. E o que é que ela diz dele? Perguntou o pai, seu Chico. Ela diz que ele é um homem gentil, que é um homem bom, que essa história de lobisomem é o povo que inventa, respondeu Lúcia. Mas o fato é que pouquíssimas pessoas já tinham visto o conde ali. E uma dessas poucas pessoas era Dona Roseli, que já o conhecia desde quando ele era um bebê. Dona Roseli era a filha de ex-escravos da fazenda Ramalho. A mãe do conde tinha morrido durante o parto do menino, e ela, que tinha acabado de ter um filho, acabou sendo a ama de leite do conde. Eu tenho certeza que ele é esse lobisomem que anda correndo por aqui, falou Joaquim. Que é isso, Quinzinho? Essa história de lobisomem é só para assustar criança. Isso não existe, falou Lúcia. É não, viu, minha filha?
Lobisomem existe sim. Eu mesmo, com esses olhos que a terra de comer, eu já vi ele por aqui. Falou seu Chico, pai de Lúcia. E como foi? Perguntou Joaquim. Eu não gosto nem de contar essas histórias, ainda mais sendo de noite. Mas conte, papai, pediu Joaquim animado. Vou contar. Eu tinha uns 15 para 16 anos, quando inventei de caçar tatu aí nas matas de Nova Cruz. E o povo já falava desse lobisomem correndo pelas noites daqui. Mas pensei que era só a história dos mais velhos. Antes fosse, pois eu já tinha pego 2 bichos gordos e já voltava para casa. Já era mais de meia-noite, quando eu passava por uma parte de mata fechada. Foi quando eu vi um som de terra sendo cavada. Mas aquela zoada não podia ser de tatu. Não era não. Era um bicho grande, assim, do porte de um jumento. Eu achei aquilo estranho. E menino novo, curioso, eu fui lá querer saber o que era aquilo. Quando eu fui me chegando perto, a zoada parou. Mesmo assim, eu fui em frente. Podia ser um veado catingueiro e ia dar um bom almoço. Mas o quê? Quando eu cheguei na parte, eu vi aquele cachorrão. Era do tamanho do jumento e a cara de cachorro. Tinha 2 olhos de fogo. Pense no bicho feio do diabo. Na hora, eu me arrepiei todinho. Era feio demais. Oxe, o desgraçado ficou me olhando e eu olhando pra ele. Eu disse comigo mesmo, esse é o tal do lobisomem de Nova Cruz. Aí o lobisomem veio vindo devagar na minha direção. O bicho já vinha cheio de raiva. Aí eu já saí na carreira. Eu corri tanto esse dia. E toda vez que eu olhava pra trás, eu vi o bicho chegando mais perto. Mas de repente, eu olhei e já não vi mais o desgraçado. Cheguei em casa botando os bofos pra fora, todo suado. Mamãe foi logo perguntando o que é que tinha se dado, e eu contei a ela sobre aquele mal-assombro. Isso eu não esqueço mais nunca. E esse foi só a primeira vez que eu dei de cara com ele. Teve outras vezes, mas agora já tá bom essa história por hoje. Vamos todo mundo pra cama, disse seu Chico. Lúcia já estava deitada quando o pai concluiu aquele caos. E ficou ali, pensando se realmente o conde seria aquele lobisomem. E assim, a moça dormiu. Logo cedo, na manhã seguinte, Lúcia já estava na casa grande, limpando uma das estantes de livros da biblioteca, quando Dona Roseli a chamou. Lúcia, José quer lhe ver, disse a senhora. Mas por que, Dona Roseli? Perguntou Lúcia assustada, temendo ter feito alguma coisa errada. Não é nada não, minha filha. Ele quer apenas conhecer a nova empregada da casa grande, falou Dona Roseli. As duas seguiram até o último quarto debaixo da casa. No caminho, Dona Roseli ia lhe explicando como devia tratar o patrão. Dizia que sempre deveria lhe chamar por Senhor Conde. Nervosa, a moça entrou no quarto. Bom dia, Lúcia. Está gostando da casa? Perguntou o conde de pé, ao lado da cama. Lúcia o olhava e em sua mente decorava seus traços para dizer em casa como o conde era. Era um homem branco que devia ter uns 30 anos ou mais. Era muito magro e suas mãos chegavam a mostrar o contorno do osso, como Lúcia pôde perceber. Porém, ela o achou bonito. Não podia aquele homem ser o sanguinário lobisomem de Nova Cruz, pensava ela. Você não fala não, Lúcia? Perguntou ele, diante da mudez da moça. Ele perguntou se você está gostando da casa, Lúcia, falou Dona Roseli. Sim, estou, falou Lúcia timidamente. Essa casa é um pouco grande, mas você logo se acostuma. Você pode se concentrar em um cômodo por dia, assim como fazia a antiga empregada, falou o conde. Logo, as duas saíram. Lúcia o achou uma pessoa gentil, mas que parecia esconder muitos segredos. A moça voltou à biblioteca para continuar a limpeza. Almoçou e logo passou a tarde ali limpando as estantes. São muitos livros, não acha? Você pode se concentrar em um estante por dia. Não precisa se matar, falou o conde. A moça até levou um susto. Lúcia apenas afirmou que sim, balançando a cabeça.
Você sabe ler? Perguntou ele. Sei não, senhor conde. Gostaria muito, mas aqui não tem escola. E eu já tô velha já para isso. Respondeu Lúcia, depois de se recuperar do susto. Nunca se é velho para aprender a ler. A leitura é um dos maiores tesouros, falou ele firme, mesmo que sua presença fosse frágil. De repente, os olhos da moça bateram nos olhos dele. E para disfarçar, ela perguntou: O senhor já leu todos esses livros? Todos não, mas boa parte deles. Essa biblioteca pertencia ao meu pai. Ele sim, leu todos, disse o homem. Mas essas últimas palavras ditas pelo conde saíram com a voz cavernosa. E logo ele começou a se tremer todo. A moça, assustada, olhou para fora e viu que já era noite. Se arrepiou todinha. Ele está se transformando em lobisomem, pensou Lúcia. Nesse momento, o conde caiu no chão e começou a se debater todo. Gemia de uma forma terrível. Lúcia saiu correndo e logo encontrou Dona Roseli. Que foi, menina? Perguntou a senhora, se assustando com a moça. É ele. O conde caiu no chão e está se virando em bicho. Tá lá no chão se tremendo todo, disse Lúcia assustada. Dona Roseli saiu correndo dali. Lúcia foi atrás dela e viu quando ela pegou a injeção e voltou correndo ao quarto. A moça seguiu e logo viu Dona Roseli enfiar aquela agulha no braço do homem. Após alguns minutos, ele parou de se debater. Se assustou, não foi? É uma doença que tenho desde que nasci, disse ele com um olhar triste lá pro lado de fora. Lúcia, em silêncio, nada disse, ainda se recuperando do susto. Você já pode ir, viu, Lúcia? Esteja aqui amanhã, no mesmo horário, falou Dona Roseli, liberando Lúcia para ir para casa. A moça, já em casa, contou tudo o que tinha acontecido à sua família e que pensava que naquele momento o conde ia se transformar num lobisomem. Cansada, a moça foi se deitar, logo depois que jantou. Ficou pensando no conde, em como alguém tão gentil e bondoso podia sofrer de uma doença tão terrível daquelas. Se perguntava se ele estaria bem naquela hora. Logo, ela adormeceu e estava em um sonho. Sonhava que voava longe, lá para a casa grande do conde. Ele então aparecia na janela e lhe estendia a mão, e a moça, não resistindo, aceitava. Então, o conde levava ela para dentro da mata, ao redor da casa grande. Mas de repente, ele sumia. Lúcia o procurava, mas não conseguia encontrá-lo. Não tinha ninguém ali. Foi quando, no sonho, ela começa a ouvir o som de mato sendo pisado e lentamente se aproximando. Aqueles passos pisavam no chão de um jeito suspeito. Foi quando ela viu surgindo um vulto negro, enorme, que saía da mata. E quando ela tentava ver quem era aquela coisa, ela de repente se acordou. Porém, o som do mato pisado continuava, só que dessa vez do lado de fora da janela do seu quarto. Logo, ela ouviu uma leve batida na janela. Ela se levantou e lentamente abriu a janela. Olhou lá fora e tudo era tranquilidade. De repente, ela levou um susto. Um vulto surgiu da escuridão. Tu quer me matar do coração, é? Perguntou ela. Eu já estava indo-me embora. Faz tempo que eu dou uma batida na janela e nada de tu aparecer, disse um rapaz. Aquele era João, pretendente a namorado de Lúcia. Ele até mesmo já tinha pedido permissão ao pai de Lúcia para namorar a filha dele, mas seu Chico não tinha autorizado. Mas os dois já se gostavam há tempos e por isso, às vezes à noite, ele ia visitá-la. Tudo isso em segredo, para que ninguém de sua casa soubesse. Ele costumava dar uma batida leve na janela, indicando que tinha chegado. Os dois
sempre conversavam baixinho, e ela nunca o deixava entrar, por mais que ele insistisse. Oxe, eu tava era dormindo. Tô cansado pelo serviço da casa grande, disse a moça. É que já faz 2 dias que nós não se vê, disse o rapaz. Eu tô muito cansada, João, disse ela, demonstrando incômodo. E como é esse tal do conde? E é todo peludo mesmo, feito bicho? Perguntou ele, tentando puxar mais conversa. Não, ele é um homem normal. O povo é que inventa muita história sobre ele. Agora vá-se embora, que eu escutei papai se levantando. E se ele descobrir você aqui, acaba tudinho entre a gente. Agora eu vou dormir, que eu tenho que acordar cedo, falou ela, querendo voltar a se deitar. Tá certo. E nem um beijinho eu ganho? Perguntou ele. A moça se inclinou na janela e lhe deu um beijo. E ela fechou a janela. João estava um pouco triste. Imaginava que Lúcia fosse ficar feliz em lhe ver. Ela deve estar muito cansada. É só isso, disse ele para si mesmo. Mas de repente, à sua frente estava aquela besta terrível. Era o lobisomem de Nova Cruz. O rapaz pensou em gritar por socorro, mas estava em frente à casa da amada. E aquilo acordaria o pai dela. Aquele demônio não tirava os olhos dele. João tirou sua peixeira, mas a fera não esboçou nenhuma reação. Seus olhos eram de ódio puro. A besta, diante dele, não demonstrava medo algum daquela peixeira. João tinha cometido um erro naquela noite. Ele sempre saía da casa de Lúcia antes da meia-noite, mas como já havia algum tempo que ele não via ela, sentiu saudades. E quando olhou o relógio, já era mais de 15 para meia-noite. Decidiu fazer aquela loucura para ver a amada. Agora tinha à sua frente o lobisomem terrível do povoado de Nova Cruz. O rapaz percebeu que a besta só não atacava porque ele estava com a peixeira, mas a fera parecia esperar um vacilo do rapaz para o matar. O rapaz temia correr e que o lobisomem lhe atacasse pelas costas. Assim, ele foi se afastando, sem perder de vista a criatura. Quando pegou a estrada que dava para sua casa, ele passou a não ver mais o lobisomem. Foi aí que ele correu. Na casa de Lúcia, a moça ainda não havia dormido e continuava a escutar aquele som de passo lá fora, como se alguém ainda estivesse ali. A moça então se levantou. Pensava que quem estava ali era João. Ela sabia que não tinha dado toda a atenção ao rapaz, então foi até o local da janela para destrancar e abrir, para lhe dar uma desculpa mais aceitável. Quando ela abriu, ela não viu ninguém ali. Mas do lado da casa, onde o alcance da visão da janela não lhe permitia ver, Lúcia pôde ouvir uma respiração ofegante. Parecia que alguém estava muito cansado. Ela então sussurrou o nome do pretendente a namorado. João, disse ela bem baixinho. Ela ouviu a respiração ficar mais alta, parecendo até mesmo um ronco. A moça então sentiu medo e, pensando se algum animal, ela fechou a janela lentamente para não fazer barulho e acordar os pais e o irmão que estavam na casa. Depois da janela fechada, ela ouviu os passos se aproximarem. Ali não tinha nenhuma brecha para que ela pudesse ver o que era. A moça teve medo por João. Lá no fundo, ela não queria acreditar naquela história de lobisomem de Nova Cruz. Mas desde pequena que ela escutava o povo falando ali no povoado. Teria alguma verdade naquela história? Era o que se perguntava. Silenciosamente, ela foi até o quarto do pai e de leve lhe cutucou para que ele acordasse. Assim que ele abriu os olhos, Lúcia, para não acordar a mãe, lhe falou sussurrando. Papai, tem algum bicho ronquejando perto da minha janela, disse ela. O pai seguiu junto com a moça até seu quarto, levando junto uma espingarda. E quando chegou lá, ficaram os dois em silêncio. Mas tudo era calmaria. O senhor não vai sair não, né, papai?
perguntou ela ao ver o pai indo na direção da porta e já abrindo. Eu vou só ver o que é que tá aí fora. Você fique aqui e vê se não acorda seu irmão e sua mãe, disse ele saindo. Já do lado de fora, seu Chico engatilhou a espingarda e seguiu com toda a cautela até o lado da casa, que ficava do lado do quarto da filha. Mas ali não tinha nada. Porém, quando ele olhou para o chão em frente à janela de Lúcia, haviam várias pegadas que até se misturavam. Uma era de sapato comum e a outra lembrava a pata de cachorro, só que bem maior. Esse desgraçado teve por aqui, disse seu Chico, olhando ao redor pela mata. Assim como muitos ali no povoado, seu Chico já tinha tido mais encontros com o lobisomem do que desejaria. E não eram poucos os que abandonavam aquelas terras do povoado e até mesmo suas casas. Muitos perdiam suas criações nas garras daquele lobisomem, e isso quando não perdiam suas vidas. Seu Chico ficou ali alguns minutos, mas depois entrou. Pode ter sido onça ou o próprio lobisomem que passou por aqui. Os rastros estão lá fora. Mas o estranho é que tinha pegada de gente também, falou seu Chico. Lúcia engoliu em seco nessa hora. Eram as pegadas de João. Estaria ele bem aquelas horas? Se for lobisomem, é só ele correndo as suas 7 encruzilhadas de toda a noite. A gente aqui dentro de casa está seguro, disse o pai. E assim, Lúcia voltou a se deitar, preocupada com João, mas também pensando no conde e em sua doença. Naquela manhã, Lúcia saiu de casa bem cedo. O dia ainda estava clareando. Ela pensava naquela visita macabra do lobisomem de madrugada em sua casa. Não acreditava que aquilo fosse uma onça. A moça temia pela vida de João. Teria ele se encontrado com a criatura? Ou pior, será que ele, àquelas horas, ainda estivesse vivo? E foi com esses pensamentos que ela de repente passava pela mata e viu uma figura bem lá na frente. Era um vulto negro escondido. Seria João? Se perguntou ela. Minha filha, eu vejo morte no seu caminho, disse um velho saindo da mata. Lúcia o reconheceu. Era o beato Zé Bento, um homem tido como santo pelos moradores. Ele, inclusive, era um dos propagadores de que o conde era um lobisomem. Eu não entendi o que o senhor disse a moça assustada. A besta vive lá dentro da casa grande dos Ramalho. E você, minha filha, corre grande perigo de vida. Não volte para dentro daquela casa. O conde é o demônio que vem atormentando o povoado, disse ele com um olhar sério. Ele não é demônio não, é só um homem doente, falou Lúcia. A enfermidade que o conde tem é a de se virar num demônio depois da meia-noite e então sai em busca de suas vítimas, falou o velho. Lúcia não aguentou ouvir aquelas palavras e decidiu não ficar ali. Porém, quando ia sair, sentiu seu braço ser agarrado. Tenha cuidado. O demônio quer devorar sua alma, disse o beato, olhando fixamente para os olhos da moça. Então, a soltou. Ela seguiu assustada. Algumas pessoas ali no povoado diziam que o beato não passava de um louco, mas a verdade é que ele era muito respeitado pelo povo. E muitos eram seus discípulos e beatos. A moça pensava em como estaria o conde depois daquele acontecimento da noite anterior. Por isso, logo que chegou, fez questão de passar pela frente do quarto dele. A porta estava fechada e nessa hora ela viu Dona Roseli. Mas dessa vez, a moça percebeu algo diferente nela. Lúcia, hoje você vai cuidar especificamente da cozinha. Vai limpar toda ela
e depois cuidar do forno a lenha. Quero ver o serviço terminado antes de você largar, disse Dona Roseli. Certo, Dona Roseli. E como anda o conde? Está melhor? Perguntou a moça. A senhora pareceu não gostar daquela pergunta. Se acostume, minha filha. Aqui você é só uma empregada. Não queira achar que o conde se importa com você, que ele não se importa não. Ele foi apenas gentil e retribua essa gentileza cuidando dos afazeres da casa. Por favor, não confunda, disse a senhora Lúcia. A moça se sentiu magoada, parecendo até que pelo conde já nutria alguns sentimentos. Logo ia seguir para a cozinha, quando ela ouviu uma voz a lhe chamar. Lúcia, me ajude aqui. Era o conde. A moça correu ao seu encontro. O conde estava com vários livros em suas mãos. Para que esses livros, senhor conde? Perguntou Lúcia, pegando alguns dos livros para ajudar. Eu vou ensinar você a ler, disse o conde. José, você tem que repousar. São as ordens do doutor Alexandre, disse Dona Roseli, demonstrando incômodo. Lúcia percebeu aquilo e logo tentou sair daquela situação. Precisa não se preocupar comigo. Eu já não tenho mais idade para isso não, senhor conde, disse Lúcia. Nunca é tarde para aprender, Lúcia, disse ele. A moça olhou para Dona Roseli como se perguntasse a ela o que devia fazer naquela situação. E ela mexeu com a cabeça como se dissesse não. Senhor conde, eu tenho que começar a limpeza da cozinha, disse ela. Não precisa me chamar de senhor conde não. Me chame de José. E a partir de hoje, toda tarde lhe darei algumas aulas. E depois você volta para o serviço, disse ele, diante dos olhos surpresos de Dona Roseli. Você consegue dar conta da cozinha e do forno? Perguntou Dona Roseli a Lúcia. Sem conseguir esconder a felicidade, Lúcia respondeu que sim. Contrariada, a senhora saiu da biblioteca aparentando estar furiosa. Então, os dois seguiram para a biblioteca, onde deixaram os livros. O conde ficou pensando como faria aquela aula, e Lúcia voltou para a cozinha para dar início a seu trabalho, deixando combinado de voltar depois do almoço. No começo da tarde, Lúcia seguiu para a biblioteca, e assim dava início à sua aula de alfabetização. O conde era um bom professor, sempre atento se Lúcia tinha compreendido a sua explicação. A moça, sem perceber, se envolvia com toda aquela atenção que aquele homem lhe dava. A tarde de aula se estendeu, até que lá fora da casa grande, a noite escureceu o céu. Foi quando o conde começou a dar sinais de estar meio tonto. Então, ele decidiu se recolher. Amanhã continuamos nossa aula. Você está liberado do serviço por hoje, viu, Lúcia? Pode ir para casa, disse ele, com a voz embargada. Quer que eu ajude o senhor a ir para o quarto? Perguntou Lúcia preocupada. Não precisa não, eu estou bem. É apenas um enjoo. Eu sempre tenho isso. Aproveite para jantar e amanhã continuamos a nossa aula, disse ele indo embora rapidamente. Lúcia ficou observando e logo arrumou a mesa separando os livros e materiais da aula que receberia no dia seguinte, assim como o conde havia lhe pedido. Depois desceu até a cozinha para jantar. Lá encontrou Dona Roseli, com a mesma cara de antes. Esqueceu sua função nessa casa, Lúcia? O forno está imundo. Esperou por você a tarde toda, disse a senhora. Pega de surpresa, Lúcia nada sabia o que dizer. Porém, Dona Roseli sabia. Lúcia, eu não contratei você para aprender a ler e ficar sem trabalhar como uma mulher da vida. Não se iluda que o conde vai lhe tirar da pobreza, como nas histórias das princesas da carochinha. Trate de fazer seu serviço, falou a senhora. Não se preocupe, Dona Roseli. Eu vou cuidar da limpeza do forno agora mesmo, disse Lúcia, se prendendo para não chorar, depois de ouvir aquelas terríveis palavras e ofensas. Dona Roseli nada mais disse e saiu da cozinha. Lúcia engoliu o choro e até perdeu a fome,
mesmo sentindo o saboroso aroma do cuscuz sobre a mesa. Começou a limpar o enorme forno. A tristeza invadiu seu coração e ela acabou esquecendo do tempo. Quando veio terminar o serviço, já era mais de meia-noite. O lobisomem, pensou ela. Poderia ficar ali aquela noite, mas imaginou o que poderia pensar Dona Roseli se ela ficasse ali. Trancou as portas, pois tinha chaves, e seguiu em passos rápidos, e logo pegaria a estrada da mata. Mas antes que seus pés saíssem das terras do conde, a moça tomou um susto. À sua frente estava aquela terrível criatura. Era o lobisomem de Nova Cruz. Terrível como sempre tinha ouvido nas histórias. Com os olhos que pareciam faiscar de ódio. Ele era real. A besta avançava em sua direção, rosnando furiosamente e lhe mostrando os dentes pontiagudos. Naquela hora, Lúcia percebeu que não tinha saída. Seria atacada por aquela criatura. Lúcia não sabia o que fazer. Sua mente parecia estar travada. Não conseguia nem sequer tirar os olhos daquele ser de aparência diabólica. O lobisomem avançava lentamente em sua direção a rosnar. Ela nem sequer tentou fugir e por um momento desejou que aquele lobisomem fosse realmente o conde. Ali ninguém podia lhe salvar, pois os trabalhadores já estavam todos em suas casas e, assim como ela, moravam distante das terras do conde. Ao ver o lobisomem, ela se perguntava se aquela criatura seria o mesmo professor bondoso e gentil que lhe ensinara naquela tarde as primeiras lições do abecedário. De repente, Lúcia fez o impensável. Avançou também na direção do lobisomem. E como a criatura não demonstrou nenhuma reação, a moça seguiu em frente. Tinha certeza de que aquele lobisomem não lhe faria mal algum. E quando estava bem perto, a criatura começou a rosnar novamente. Eu não tenho medo de você, disse a moça para o lobisomem. O ser continuava a rosnar. Lúcia chegou bem mais próximo ao lobisomem. Nessa hora, se ouviu aquele disparo. O lobisomem parou onde estava e mais um disparo se ouviu. A besta fera, vendo que podia ser morta, correu, sumindo na mata. Logo, um cheiro de pólvora dominou o ar. Lúcia, aterrorizada, viu então seu pai e João, que surgiam de trás da árvore. Pai, gritou ela. Minha filha, você está bem? Perguntava Chico. O conde ia acabar contigo, disse João. Ele não é o lobisomem não, disse a moça. Como que não? Se a gente não chega a tempo e o João atira, esse desgraçado tinha feito você em pedaços, falou o pai da moça. João, armado, procurava algum sinal do lobisomem entre a mata. E assim que se sentiram seguros, saíram dali. Andava depressa, temendo o lobisomem aparecer a qualquer momento. Logo que deixaram João em sua casa, seu Chico e a filha agradeceram e voltaram no rumo da casa. O homem imaginava que aquela besta fera estivesse por ali escondida nos matos, pronta para lhes atacar. E em vários momentos ele chegou a pensar que estava ouvindo o som do espaço daquele ser, lá por dentro da mata. Aceleraram os passos e logo chegavam na casa. E assim, a moça foi bombardeada de perguntas. Que demora foi essa, Lúcia? Estávamos todos feitos doidos aqui em casa. Onde você estava, minha filha? Perguntou a mãe. Foi o serviço que foi muito, mãe. Acabei terminando tarde. E quando eu estava indo embora, o lobisomem apareceu. Mas ele não ia fazer nenhum mal comigo não, disse Lúcia. A mãe da moça quase teve um ataque ao saber do encontro da filha com o lobisomem. Pois é, mulher. A sorte foi que eu passei antes, na casa de João, pensando que ela estava por lá. E ele veio junto comigo. E se não fosse ele, o bicho tinha matado Lúcia.
falou seu Chico. Lúcia contou para todos sobre seu encontro com a criatura e disse que ela não lhe faria mal algum. Amanhã você vai pedir as contas por lá, viu? Não vai mais trabalhar na casa desse monstro, não, disse seu Chico. Não, pai, não era ele, não. Eu não posso perder esse serviço, disse a moça. Minha filha, quando o povo todo tá falando, ou é ou tá pra ser. A melhor coisa que você vai fazer é sair desse serviço. Trabalho se arruma outro, mas depois que se morre, só tem um rumo, falou decidido seu Chico. Oxi, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então, desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez, põe para receber todas as notificações. Agora sim! Lúcia não se conformava. Tentou insistir, mas o pai apenas confirmava cada vez mais a decisão. O conde jamais me faria mal, nem mesmo como lobisomem, pensava ela. Seu Chico, que tinha ido tomar um café, ficou um pouco magoado com aquela discussão com a filha e decidiu ir consolá-la. Mas quando chegou no quarto, o lugar estava vazio. Lúcia andava pela mata depressa, jamais tinha imaginado fazer uma loucura daquelas. Queria se encontrar com o lobisomem, sentia uma mistura de dó e de desejo. No fundo, se enganava, querendo acreditar que queria apenas ajudar o conde naquela terrível condição. Tudo estava calmo, mas ela sentiu que algo lhe observava lá de dentro da mata. E assim que chegou, ela começou a falar. Senhor conde, eu não tenho medo de você. Eu sei que dentro de você tem um bom coração. E quando tudo estava calmo, foi que saltou bem perto dela aquela criatura. O lobisomem rosnava e seguia em sua direção. Mas Lúcia não se intimidava e também se aproximava da criatura. Eu quero ajudar você, disse docemente Lúcia, estendendo a mão lentamente para alcançar a face daquela criatura. Mas foi nessa hora que o lobisomem abocanhou sua mão. Lúcia gritou com aquela dor terrível. A criatura então derrubou a moça no chão e lhe mordeu no ombro. Mas justamente quando o lobisomem acertasse seu pescoço, a fera foi tirada de cima dela. Quando Lúcia virou a cabeça de lado, viu uma luta que se travava. Eram dois lobisomens. As bestas rolavam no chão entre mordidas e golpes com as garras afiadas que possuíam. Mas aquele duelo não demorou muito. Logo, um dos lobisomens saiu numa carreira danada para dentro da mata. Então, o lobisomem vencedor se aproximou de Lúcia. Porém, a moça olhou nos olhos do lobisomem e viu que aqueles sim eram os mesmos do lobisomem que tinha se encontrado no começo daquela madrugada. Ele então a pegou nos braços e caminhou na direção da casa grande. Lúcia, apesar da dor dos ferimentos, se sentiu protegida pela criatura. E logo já estavam na frente da enorme casa. Nessa hora, um tiro foi ouvido e Lúcia caiu junto com o lobisomem. Deixe minha filha, seu desgraçado! Gritou seu Chico, aparecendo novamente acompanhado por João, que estava de posse de sua arma. O lobisomem tinha sido atingido em uma das pernas. A criatura olhou para os homens que apareciam logo atrás dele e num salto sumiu de novo na mata. Da próxima vez que eu me encontrar com esse lobisomem, ele não escapa, falou João. Naquela manhã, todos os vizinhos de seu Chico já sabiam do ocorrido. As pessoas estavam chocadas com as revelações de como seu Chico e João tinham salvado Lúcia das garras do lobisomem. Na casa, seu Chico e a mulher não queriam deixar Lúcia ir para a casa grande do conde. Mas tudo que falavam não adiantava. A moça queria ir de todo jeito. Até mesmo João estava na casa. Seu Chico sabia que a filha sentia algo pelo conde e se arrependia amargamente de não ter permitido que ela namorasse com João. Pensava que o rapaz fosse um menino, mas naquela madrugada ele tinha provado
já ser um homem. Sim, ele é um lobisomem, mas não foi o mesmo que me feriu não. Tinha outro lobisomem. E você atirou nele, João. Eu tenho que ir pra lá, pra saber como é que ele tá. Falava Lúcia pra todos. Daqui você não arreda o pé, falou o pai. Que doidice é essa, Lúcia? Tá vendo que aquele desgraçado do conde tava te levando pra te devorar? Disse João. Tu não entende. Ele é um bom homem. Ele jamais faria mal a mim, disse Lúcia. João, naquele momento, percebeu nos olhos da amada que ela estava apaixonada pelo conde. Eu não acredito que você vai trocar nosso amor de anos por esse conde lobisomem, perguntou João de forma mais discreta, para que seu Chico não ouvisse. Os pais da moça, naquele momento, discutiam sobre o que fariam com o futuro da filha. Pensavam em mandá-la para o Recife. Lúcia ficou sem saber o que falar diante daquela pergunta de João. A verdade é que, de repente, tinha lhe surgido de uma forma devastadora uma enorme paixão pelo conde. Me responde, sussurrou João. Lúcia não queria magoar aquele que por tanto tempo tinha sido seu namorado secreto. João então se aproximou ainda mais dela e insistiu para que ela falasse. Vai ser mesmo isso, é? Perguntou ele. Então a moça disse: Você quer que eu fale? Ah, pois eu vou falar. Mas nessa hora em que ela ia falar, apareceu Joaquim, entrando gritando na casa. Que foi, menino? Perguntou seu Chico ao filho. Pai, teve a maior confusão lá na feira, disse o menino. O que tinha acontecido era que a notícia do ataque do lobisomem à Lúcia tinha se espalhado por Nova Cruz e chegou até os ouvidos do beato Zé Bento, que todos os dias vivia na feira da cidade pregando contra o conde. Filhinhos, é chegada a hora de batalhar contra a terrível besta que todas as noites reina em Nova Cruz. Essa madrugada, esse demônio tentou mais uma vez levar um de nossos filhos, mas graças a Deus e à Virgem Maria, ele não conseguiu. Deus pede que tiremos o demônio desse povoado, dizia o beato a todos ali na feira. E era aquele o motivo de não ter ninguém aquela hora em que Joaquim foi até a padaria. Todos estavam se organizando para naquela tarde irem até a casa do conde. O menino contou a todos que não tinha ninguém nas ruas. O povo estava se preparando para aquela guerra logo mais. Depois que ouviram aquilo surpresos, seu Chico, sua mulher e João olharam na direção de onde estava a Lúcia. Porém, a moça tinha saído pela porta aberta pelo irmão, sem que ninguém percebesse. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então, desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez, põe para receber todas as notificações. Agora sim! Assim que Lúcia ouviu o irmão dizer que o povo de Nova Cruz se reuniria naquela tarde para marcharem até a casa do conde, ela saiu. Tinha que avisar ele sobre aquilo, fora que estava preocupada sobre seu estado de saúde. E assim que ela chegou nas terras do conde, já era mais de meio-dia, e viu que tudo estava vazio. Não havia nenhum dos trabalhadores que ela estava acostumada a ver todos os dias. Logo, a moça bateu na porta, e após alguns minutos de aflição, Dona Roseli abriu. Como é que o conde tá? Perguntou Lúcia aflita, já invadindo o lugar no rumo do quarto do conde. Ele tá muito mal. Eu consegui até impedir o sangramento da bala, mas mesmo assim ele precisa de um médico, disse Dona Roseli. Mande chamar o doutor Alexandre, disse a moça, enquanto seguia para o quarto do conde. Não há ninguém, minha filha. Todos os trabalhadores há pouco abandonaram o trabalho, depois que um dos beatos do Zé Bento veio aqui, disse Dona Roseli. Lúcia entrou no quarto e viu o conde mais pálido do que era. Ele tinha perdido muito sangue e naquele momento dormia. Era por isso que eu sempre afastava todos dele. Olha aí o resultado, disse Dona Roseli. A senhora revelou então
os segredos por trás de tudo. Ela e o conde estavam amaldiçoados a se virarem lobisomem. E aqueles dois que Lúcia tinha visto na madrugada eram ela e o filho. Sim, Dona Roseli revelou também que o conde era na verdade seu filho. Ele era fruto de um caso que ela tinha tido com o pai do conde. E como a mulher dele não conseguia engravidar, acabou José sendo assumido como filho e único herdeiro da casa. Porém, aquilo tinha sido escondido de todos, para que todos pensassem que ele era filho da mulher do conde e não de Dona Roseli. Como o menino tinha nascido branco, aquilo tinha dado certo. A mulher do conde, porém, sentia ciúmes de Dona Roseli, enquanto ela estava grávida. E por isso contratou uma velha bruxa para que a amaldiçoasse, e assim que a criança nascesse, a mãe morresse no parto. O feitiço, porém, tinha dado errado. Dona Roseli não morreu quando deu à luz, mas sim fora amaldiçoada a se virar em lobisomem por todas as noites. Porém, o menino quase morre e nasce muito fraco, tendo que carregar duas coisas por sua vida: uma doença e a terrível maldição da mãe de se virar em lobisomem. E assim que terminou de contar aquela triste e macabra história, ouviram lá de fora gritos e vozes que pareciam se aproximar. Lúcia correu até a janela e viu muita gente chegando em frente à casa grande. Todos liderados pelo beato Zé Bento. Era ele que gritava, pedindo para que o conde saísse. O caso contrário, invadiriam o local. A moça voltou correndo até o quarto e já viu o conde acordado, conversando com a mãe. O povo está todo aí fora, dizendo que se o conde não sair, eles vão entrar, disse Lúcia aterrorizada. Nós não sairemos, disse Dona Roseli. Saia, Lúcia, salve sua vida. O beato há muito tempo me odeia, e agora que meus trabalhadores passaram para o lado dele, não há como nós escaparmos. Nós estamos amaldiçoados. Você não. Muitas vidas foram ceifadas pelas minhas mãos e pelas da minha mãe. Já você não. Você é inocente, disse o conde. Não, tem que ter um jeito de vocês escaparem, disse Lúcia forçando a mente a pensar em algo. Lúcia, sem saber o que fazer, correu então até a porta. Vão embora! O conde está doente e precisa de ajuda, gritava ela. Lúcia, saia daí, minha filha, gritava seu Chico, ao ver a moça aparecer na porta. No momento em que seu Chico se aproximava para tentar pegar a filha, Lúcia entrou e trancou a porta da casa grande. E voltou correndo até o quarto. Você ainda não fugiu? Disse o conde surpreso. Eu não posso deixar você morrer. Eu o amo, disse Lúcia diante da cama do conde. Me desculpe, eu não nego que também me apaixonei por você. Por mais que eu não quisesse demonstrar isso, mas o meu coração pedia a todo momento por você. Até fui visitar você, certa noite, na forma de um lobisomem. Mas se antes já não havia jeito, agora é que não há caminhos para nosso amor, disse o conde. Não, não se manda no coração. Eu também acabei me apaixonando por você, disse a moça. Foi quando viu a voz do pai lá fora gritando. Lúcia, naquele momento, sentiu que talvez pudesse ter uma chance de salvar o conde. E correu até a porta. Primeiro, ela pediu que o pai se afastasse, para que caso ela abrisse, ele não a puxasse. E olhando pela brecha, ela viu que seu Chico tinha aceitado e se afastado. Vendo que o pai estava a uma distância que permitia abrir a porta sem que ele a puxasse, ela abriu. Me ajude, pai. Eu amo o conde. Não deixe que ele morra. Diga a todos para ir-se embora. Ele é um bom homem, dizia Lúcia. Minha filha, o povo não me dará ouvidos. Esse lobisomem já matou muita gente por aqui em Nova Cruz. Venha comigo, pelo amor de Deus, dizia seu Chico. Não, pai. Se ele morrer, eu morro junto, disse Lúcia ameaçando fechar a porta. Calma, Lúcia, espere,
Isso é só uma paixão passageira, minha filha. Você ainda é jovem. Logo outros amores aparecerão para você, disse ele. Quando Lúcia ia fechar a porta, ela viu surgir sobre ela, vindo de cima, um corpo que a derrubou no chão. Era João, que tinha escalado ao alpendre do casarão e se escondido. Ele a puxou para longe da casa grande. A moça gritava e tentava se soltar, mas logo silenciou quando viu vários homens marcharem, levando em suas mãos tochas de fogo. Iam botar fogo na casa grande. Se o demônio não vai ao inferno, traremos o inferno a ele. Queime a casa! Gritava o beato Zé Bento. Em meia hora, a casa do conde era uma verdadeira fornalha. As chamas estavam gigantescas. Enquanto o fogo consumia tudo, Lúcia permanecia perplexa e calada, parecendo até que tinha desmaiado, se não fosse seus olhos abertos a tudo observar. Ela ainda era segurada pelo pai e por João. Naquele dia se findava a lenda do Conde Lobisomem. Junto, ele e a mãe se consumiam nas chamas, com os segredos que haviam guardado. Depois daquele dia, nunca mais correu lobisomem por Nova Cruz. E o povoado voltou a ter paz. Lúcia foi mandada para o Recife, para a casa de uns parentes. Ela tinha pego um desgosto enorme. Mas o que se conta é que ela conseguiu se curar daquele desgosto na capital pernambucana. E anos depois chegou a se casar e até mesmo teve uma filha. Mas tudo isso ninguém mais se lembra. E essa história acabou virando uma lenda. A lenda do Conde Lobisomem.